Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Suco Life, laranja da fazenda. Hiper Saúde, certificado de contribuição Ribeirão e região. Araraquara começou na segunda-feira, dia 15, seu primeiro dia de lockdown. A decisão foi tomada depois da confirmação que circulam na cidade novas variantes do coronavírus. E no próprio dia 15 já registrou 100% de ocupação de leitos na enfermaria e na UTI. As perguntas que ficam são: como essa nova variante é detectada? É mais infecciosa? Vai prejudicar a efetividade da vacina? E em relação à mortalidade, o lockdown é a melhor estratégia? A gente recebe agora, hoje, o Dr. Rodolfo Telaroli, médico sanitarista, professor de saúde pública da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, Araraquara. Seja você muito bem-vindo ao Conexão Saúde. Dr. Rodolfo, seja também muito bem-vindo aqui ao Conexão Saúde. Hoje o programa, a gente tem muitas questões para o senhor. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, a gente começou essa semana o lockdown, é uma medida restritiva, né? O Edinho Silva, prefeito aqui da cidade de Araraquara, teve que tomar essa atitude por conta das novas variações, das mutações, né, do vírus, né, do coronavírus. Na realidade, a gente sabe-se hoje já que foi uma mutação só, a mutação brasileira, né, do Amazonas, de Manaus, mas também teve essa questão que poderia ter sido uma mutação, né, do Reino Unido também. Como que o senhor enxerga essa questão? Essas mutações vão acontecer? Elas são mais contagiosas? O que está acontecendo hoje aqui na cidade de Araraquara, doutor Rodolfo? Bom, na verdade, todos os seres vivos, eles sofrem mutações. Isso aí Darwin já demonstrou com a teoria dele no século XIX de evolução das espécies. Então, são muitas as mutações que os vírus sofrem e o Covid não é exceção. Várias mutações já aconteceram, porém as que têm relevância, as que são mais perigosas para a saúde pública, para o controle efetivo da doença, são essa mutação da Inglaterra, que felizmente não está presente aqui entre nós, a mutação de Manaus, do Amazonas, que é semelhante à mutação da África do Sul, que ainda não chegou ao Brasil. E a questão é que, havendo mutações, nós temos muitas dúvidas, mais dúvidas do que respostas até o momento, como tudo que diz respeito ao coronavírus. De fato, não dá para saber se as vacinas disponíveis, todas as vacinas em desenvolvimento, já disponíveis no mercado, vão ter a mesma eficiência contra as novas mutações, até que estudos complementares estejam prontos. Doutor, o que fez pensar em uma nova cepa aqui na região de Araraquara? Por que teve essa questão dessa pesquisa, de levar para o laboratório? O que vocês sentiram? O que estava acontecendo clinicamente aqui nos nossos doentes infectados, que vocês buscaram essa questão de, tem alguma coisa diferente que a gente precisa ver o que pode estar acontecendo? Bom, a Prefeitura de Araraquara, o município de Araraquara, ele se destacou pela maneira quase que visionária, no bom sentido, com que ele atuou desde o início de 2020, quando apareceu o Covid. Então, criando essa estrutura enorme de hospital de campanha, de centros especializados, específicos para tratamento do Covid. Então, sempre a política de internação precoce de casos menos graves para evitar a mortalidade. Então, Araraquara apresentava menor mortalidade por Covid em todo o Brasil. Sim. E, de repente, os casos aumentaram, o nível de ocupação de enfermarias e de UTI também aumentou, e pessoas que não eram vítimas do Covid até então, que são aquelas pessoas mais jovens, abaixo de 50, 40 anos, e que não eram portadoras de comorbidades, passaram a
apresentar quadros graves e muitos vindo a óbito por conta do coronavírus. Então foi essa mudança epidemiológica que levou a suspeitar de que havia alguma coisa estranha, diferente acontecendo aqui no nosso meio. Então a gente pode dizer que essa nova cepa é uma cepa mais contagiosa? Que ela tem um grau de transmissibilidade muito maior do que, vamos dizer, o coronavírus tradicional? Isso é possível afirmar, sim, tanto para cepa inglesa, como para a variante brasileira, como para a sul-africana. Elas são mais contagiosas, elas se espalham com muito maior rapidez. Agora, existe uma forte suspeita ainda a ser comprovada de que elas pegam um público, atingem um público diferente, que são os mais jovens, e com quadros clínicos mais graves. Isso existe suspeita, forte suspeita, mas não há ainda a confirmação. Então existe uma forte suspeita que essas novas cepas são mais letais, são mais mortais, vamos dizer assim. Exatamente, que elas são mais letais, que mais pessoas podem vir a falecer em decorrência de um Covid e em faixas etárias mais precoces e com quadros clínicos, decorrente de quadros clínicos mais severos. Mas isso ainda depende de estudos estatísticos, suspeita, não é confirmação por enquanto, mas que se espalham mais rapidamente, de maneira mais explosiva, isso nós já sabemos com certeza. Daí a justificativa do lockdown. E isso já é uma informação importante para a gente já entrar na questão do lockdown também, já independente da questão da letalidade, a questão do contágio ser maior, a gente percebe que muitas pessoas vão ficar doentes concomitantemente, simultaneamente. Então, logo, muitas pessoas, ao mesmo tempo, essas pessoas terão demandas de hospital, de internação, que talvez, né, a gente sabe, a gente já falou aqui no começo do programa, a saúde pública, a saúde privada pública não vai suportar, a capacidade produtiva não será suficiente, é isso, doutor? Exatamente, não fosse a gente ter esse sistema de intercâmbio de vagas entre os hospitais de todo o estado de São Paulo, então Araraquara até poucas semanas atrás era um polo receptor de doentes de outras regiões do estado, sempre níveis de ocupação baixíssimos, aí 35%, 40%, e agora Araraquara está exportando doentes em situação crítica para locais distantes, Barreto, São José do Rio Preto, São Paulo, porque o sistema local ele lotou, apesar dos esforços da municipalidade ampliando a capacidade instalada. Foram criados mais leitos de enfermaria, mais leitos de UTI, e mesmo assim não tem sido suficiente. São criados leitos e rapidamente eles já são totalmente ocupados por conta do comportamento da pandemia. Doutor, é curioso porque a gente tem uma informação aqui, atualizada até o momento dessa entrevista, que essa nova cepa de Manaus, né, brasileira, essa mutação, em Araraquara foram encontrados 12 infectados com essa nova cepa. Em São Paulo, olha a proporção, na cidade de São Paulo, em comparação com Araraquara, 9, né? Jaú, 3, Águas de Lindóia, 1. Por que será Araraquara 12, né? É curioso, não é, doutor? Tem alguma questão, uma investigação que mostre de onde veio a nova cepa? Tem uma... Então, na verdade, a gente tem um trânsito muito grande de mercadorias, por via aérea, por via terrestre. Nós temos a Zona Franca de Manaus, que produz muitos dos bens que todos nós consumimos. Agora, por que Araraquara? Isso demanda investigações complementares. Não dá para a gente saber por que tantos casos em Araraquara, que é um município cuja população é 50 avos, é 50 vezes menor aproximadamente do que a população do município de São Paulo. Sim. É uma desproporção realmente que demanda estudos complementares. Agora, isso pode ter sido um caso, a gente chama de caso zero, de alguém que veio de Manaus contaminado, a doença se espalhou e como não é rotina fazer
tipificação, a caracterização dos genes, pegar a impressão digital, vamos dizer, como se fazia lá no ano passado, em março, quando a pandemia começou. Então, de rotina, são tantos os casos que a gente tem em todo o país que isso deixou de ser feito. Sim. E agora é o momento de resgatar esse tipo de ação. Mas isso não é uma coisa simples. Você viu que foi o Instituto de Moléstias Tropicais, de Medicina Tropical da USP de São Paulo, que a pedido do CESA, um serviço já com 70 anos de tradição, é um privilégio Araraquara contar com o CESA, que fez esse levantamento. Não é uma coisa fácil. Então, vai ser descoberto o caso zero, o caso que deu início a esse crescimento do vírus de Manaus em Araraquara, mas hoje nós não temos informações a respeito, não. Muito bom, a gente continua conversando aqui com o médico sanitarista Dr. Rodolfo Telaroli, mas agora a gente vai direto lá para a clínica do pneumologista Dr. Flávio Arbex, no quadro Respirar, porque ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre síndrome pós-Covid. Quem pegou Covid-19 deve seguir algum tratamento pós, né? Fala, Dr. Flávio. Respirar, com o pneumologista Dr. Flávio Arbex. Então, boa noite, pessoal. Voltando aqui a falar do Covid, uma dúvida muito frequente no consultório, umas queixas que trazem muitas pessoas ao consultório, é a preocupação com pós-Covid, né? O que a gente está denominando síndrome pós-Covid. Mesmo pessoas com sintomas leves da doença podem evoluir com queixas frequentes que a gente vê no consultório, principalmente fadiga, dor de cabeça, tosse, perda prolongada tanto do paladar como do olfato, falta de ar e tosse. Se eu fosse resumir as inúmeras queixas, que a gente pode até categorizar em mais de 50 queixas de síndrome pós-Covid, essas seriam as mais frequentes. E o que eu poderia sugerir, então? A sugestão é que você procure o seu médico no pós-Covid para fazer uma reavaliação. Se você está com sintomas, às vezes é importante fazer uma avaliação do ponto de vista respiratório, em alguns casos graves, do ponto de vista cardiovascular. Se os sintomas são muito intensos, de perda do paladar e olfato, existem técnicas que a gente pode orientar para você treinar a volta do paladar e olfato. Então, existem diversos tratamentos que a gente pode sugerir para você evitar complicações, fazer o segmento do ponto de vista respiratório, por exemplo, ou ajudar você a voltar a ter alguns sintomas, a perder alguns sintomas, como a perda do paladar, do olfato, por exemplo. Então é importante você que teve Covid, ficou com sintomas, saber que existem essas queixas. Não é só você, tá? As pessoas vêm no consultório e falam, por que eu continuo com isso? Isso só acontece comigo? Não, tá? É extremamente frequente e já existem mais de 50 queixas que a gente pode dizer de síndrome pós-Covid e que seria importante você fazer o segmento. Tá bom, pessoal? Uma boa noite e estamos aqui para ajudar. Respirar, com o pneumologista Dr. Flávio Arbex. Muito obrigada, Dr. Flávio, por sempre nos explicar, nos esclarecer sobre essas questões tão importantes hoje. E o Dr. Victor de Almeida, pediatra, no bloco Pais e Filhos, também conta pra gente os sinais da Covid-19 nas crianças. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Bem, uma dúvida muito comum de todos os pais, obviamente, é quais são os sinais mais comuns que eu tenho visto na prática com crianças com Covid. Bem, primeiro, de um modo geral, as crianças não estão com estado geral ruim, diferente do adulto. Geralmente eles estão bem. Agora, os sinais respiratórios superiores, ou seja, espirro, tosse, coriza, são muito frequentes. Dor no corpo nas crianças maiores e nos pré-adolescentes e adolescentes já começam a aparecer os sinais de anosmia, quer dizer, falta de sentir cheiro e sentir gosto, falta de paladar, mas só nos maiores. Lembrar que 10% também podem apresentar diarreia, tá? A diarreia raramente é isolada, geralmente é com mais algum sintoma.
E febre, obviamente, numa boa parte, pelo menos 60% tem febre. Então, quando você vê o teu filho com um resfriado nessa época, a primeira coisa que você realmente tem que pensar é que ele possa estar com Covid. Então é muito importante você levar no pediatra, não só para ele examinar e excluir outras doenças, como ele orientar toda a família, tá? Porque essa criança, obviamente, ela está num contexto de família, tá? Então, às vezes, a criança pegou da funcionária que cuidava da criança, ou pegou em contato com outras crianças, coleguinhas da família, etc., ou pegou de algum adulto que teve tosse, alguma coisa que passou desapercebida e acabou ficando, não teve uma Covid grave. Quer dizer, passou como uma tosse, geralmente o pessoal fala tosse alérgica. Agora, número 1, é quando o adulto está com medo de ter Covid, ele já fala assim, eu estou com uma tosse, eu estou com uma alergia. Olha, alergia, tudo bem, todo mundo pode ter. Mas observe para ver se isso aí não é um dos sinais de Covid, tá? Fora isso, o mais importante todas estas crianças podem ter um tratamento para diminuir os sintomas. Então, por favor, converse com o seu pediatra, tá? É muito importante isso. Nunca foi tão importante, tá? A Covid tem 2 caminhos agora. Ou ser controlada com vacina, ou virar até uma doença crônica, tá? Um exemplo, por exemplo, que nós tivemos, a AIDS. Ela até hoje a gente não tem uma vacina, mas a gente tem um controle. Então, talvez essa seja o futuro da Covid. Eu não sei. Vamos ver daqui a alguns anos, talvez. Uma boa noite. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Obrigada, Dr. Victor, é sempre também muito bom, excelentes participações aqui no Conexão Saúde. E agora eu falo para vocês do H-Saúde em Araraquara. O H-Saúde atende toda a nossa região e agora você pode contar com uma nova dimensão em plano de saúde, que é o H-Saúde. Um plano forte, com ampla rede credenciada, parceiro da Associação Comercial e Industrial de Araraquara, parceiro da Santa Casa e de todo o corpo clínico da Santa Casa. Todo o cuidado que você e sua família merecem num plano que não para de crescer. Com mais de 40 anos no mercado em Matão, H-Saúde é tradição, é modernidade, experiência e inovação. H-Saúde é atendimento especializado com serviço de qualidade, promovendo saúde e bem-estar. Você, sua família, sua empresa, todos podem ter H-Saúde. Araraquara com mais saúde é H-Saúde, e eu reforço para vocês que tem aquela parceria H Santa Casa. É isso mesmo. Então ligue para obter mais informações, 997356873, 3503-0820. O H-Saúde aqui em Araraquara fica entre a Rua 2 e a Rua 3, na Avenida Bandeirantes 436. Nunca foi tão claro, foi tão assim explícito a importância da gente cuidar da nossa saúde e de maneira acessível. Então, H-Saúde melhor e maior para vocês. E a gente vai para onde agora? A gente vai com ela, minha receita predilecta, com a nossa nutricionista predilecta, Tuca Baldan. O que será que ela vai fazer para a gente hoje? Já pega a sua caneta, já pega o seu papel para anotar, porque são receitinhas simples e deliciosas. Minha receita predilecta. Olá, eu sou a nutricionista Tuca Baldan e hoje vou trazer para vocês uma receita deliciosa de espaguete carpetian de quinoa com arroz integral. Pessoal, essa é uma ótima opção para quem é vegetariano ou não, porque é realmente delicioso. É riquíssimo em proteínas, em ferro, em antioxidantes, enfim, vitaminas e minerais importantes para o funcionamento do nosso organismo. A gente tem aqui nessa massa tão deliciosa. E eu vou, junto à massa, acrescentar 4 nozinhos de mussarela de búfala, 4 a 5 tomatinhos cerejas, depende do tamanho, brócolis
e um bom refogado de alho e cebola. E tudo isso, claro, vocês vão usar a gosto de vocês, nas quantidades que vocês acharem interessante. E vou também acrescentar o azeite extra virgem Saciale da Predilecta. Pessoal, eu levei a massa então para cozinhar. Se a gente fizer o pacote inteiro, a gente pode usar 4 litros de água, essa é até a indicação e a sugestão da própria embalagem. Quando a água estiver fervendo, eu gosto de colocar um pouquinho de sal na água. A gente coloca o macarrão e deixa por aproximadamente 16 minutos. Aqui em casa a gente gosta de massa mais al dente, então eu deixei os 16 minutos. Mas se vocês quiserem uma massa um pouco mais mole, vocês deixam um pouquinho mais de tempo, tá bom? Enquanto o macarrão ficou cozinhando, eu fiz um refogado. Eu gosto muito de alho, né, com brócolis, então eu fiz um refogado, coloquei o brócolis, azeite Saciale, temperei com sal, o refogado tá aqui. E a hora que eu desliguei, então, tava ainda quente, eu joguei os tomatinhos picados, porque se a gente refoga muito, eles se desmancham demais e eu gosto deles um pouquinho mais inteirinhos, tá bom? Então a massa tá aqui cozida, ó, o pote tá quentinho, tá vendo? A gente joga por cima, tem todo esse temperinho, o azeite aqui. E aí, pessoal, pra mim, pro meu gosto, e aí fica a critério de vocês, eu vou colocando a mussarela de búfala, que eu tiro já picadinha, né? Tiro da geladeira, eu tiro um tempinho antes para ela ficar numa temperatura mais ambiente. Mas eu não refogo junto porque ela desmancha e ela fica muito elástica. Então eu acho que ela perde toda a graça, né? O gosto. E aí, claro, a gente pode agora finalizar com mais um toque de azeite Saciale na massa. E para quem gosta, pode acrescentar um pouquinho de queijo parmesão ralado, ou pode colocar aquela pimenta que a gente moe na hora, que também fica uma delícia. Olha, pessoal, é um prato completíssimo, nutricionalmente falando, né? A gente tem aí, a própria massa já é rica em proteína, em aminoácidos essenciais importantíssimos. E a gente tem ainda as fibras, além da fibra da massa, a gente tem as fibras do brócolis, a gente tem o tomate, a gente tem a proteína do queijinho, né, da mussarela de búfala. Então, é uma super sugestão, fica super saboroso, super saudável, riquíssimo em antioxidantes naturais, tá bom? Espero vocês na semana que vem. Minha receita predilecta. De volta ao Conexão Saúde, recebo o Dr. Rodolfo Telaroli, médico sanitarista, professor de saúde pública da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp aqui de Araraquara, e a gente vem conversando sobre essa nova cepa, sobre essa questão do coronavírus, sobre o lockdown aqui de Araraquara, e eu já volto nesse segundo bloco falando, doutor Rodolfo, dessa questão, dessa medida restritiva do lockdown. O senhor falou que é necessário, mas a gente está chateado, doutor. A gente deu uma baqueada, eu acho, sabe? Porque é triste ver Araraquara nessa situação. A gente sabe das questões, né? Das consequências, né? Disso tudo. Como que o senhor enxerga? Esses 15 dias são muito necessários, de fato. Precisaremos de mais. Né? A população que está nos assistindo, eu acho que é uma questão de consciência coletiva. Como que é isso, essa medida para vocês, né, médico? O senhor é médico sanitarista. Explica pra gente, doutor. Então, o lockdown, a própria palavra tem uma conotação muito pesada. Isso aí mexeu emocionalmente aí com a população que já vem cansada, estressada de um ano de isolamento social, de vida anormal, sem ir e vir, com todos que estudam com a vida pela metade, os que ministram aulas trabalhando à distância. Muitas pessoas perderam empregos, estabelecimentos comerciais fechando. E o lockdown, sendo por 15 dias, na verdade, não haverá de causar grandes pioras, se ele durar apenas 15 dias. Agora, eu tenho uma visão
Visão é visão, é opinativo. Eu acredito que essa cepa de Manaus ela não está restrita a Araraquara. É que Araraquara tem feito um papel excelente de controle, de investigação do que diz respeito ao Covid, de testagem. Então aqui foi descoberto antes. É isso mesmo. O trânsito é muito grande de pessoas que trabalham em municípios da região, São Carlos, Matão, Taquaritinga, muitas pessoas vão e voltam, dezenas de milhares de pessoas. Então é mais ou menos óbvio, esperado, que nesses municípios a gente tenha também a presença dessa cepa, dessa mutação. Então, a expectativa pessoal que eu tenho, infelizmente, é que esses 15 dias não vão ser suficientes para que a gente tenha uma solução para o problema. Na verdade, outros municípios deverão aderir na região central da nossa DRS. Talvez outras DRS também acabem adotando, outros municípios de outras DRS acabem tendo que adotar a mesma solução. E, infelizmente, as consequências são trágicas. A gente, como técnico da área de saúde, sabe que o ser humano é um ser social, que a gente que conviver com outras pessoas é vida, que isso nos alimenta. E que nós temos um ambiente social, econômico, cultural, que também nos alimenta. Então, a gente precisa preservar a vida. Esse é o papel dos estudos, esse é o papel do lockdown. É uma decisão dolorosíssima, dificílima de ser tomada, de ser enfrentada. Porém, ele vai ser mais curto o quanto mais as pessoas forem colaborativas. E não é isso que nós temos visto. Infelizmente, doutor, até quando as pessoas, não vão entender a necessidade do uso da máscara, do distanciamento, não é? A gente pudesse sair só para trabalhar e voltar para casa, não é isso, doutor? Não, exatamente, porque na verdade mesmo a vacinação, havia no final do ano passado aquela esperança, 2021 vai ser muito diferente, nós vamos ter a vacina e a vida vai voltar ao normal, o normal de 2019. Esse normal acabou, né? Não existe mais. E não vai existir mais. Então, na verdade, o distanciamento social, o uso regular de máscaras, as medidas de higiene pessoal, com álcool, com água e sabão, não levar a mão nos olhos, não levar a mão na boca, então trocar as máscaras, tudo isso daí são medidas que têm que ser incorporadas ao nosso dia a dia. E não é o que nós temos visto. Então existe uma terceirização das responsabilidades, a culpa é sempre do outro. Seja o outro vizinho, seja o prefeito, seja o político, genericamente falando, o governador, o presidente, mas cada um não faz a sua pequena parte que é fundamental para o sucesso de qualquer medida no campo da saúde pública, infelizmente. Então eu acho que esses 15 dias serão insuficientes, deverão ser prorrogados, mas é uma opinião pessoal, vamos ver, só o tempo vai dizer. Doutor, essa questão falando de perspectiva, já que a gente está falando de um vírus e que as mutações existem, vamos falar agora, por exemplo, fazendo um comparativo. Tem o vírus da gripe que todo ano tem uma mutação, a influenza, e são novas as vacinas. O coronavírus pode ter esse mesmo comportamento, a gente pode dizer que sim. Isso, é o que leva... Está caminhando para isso. Exatamente, para que a gente passe a ter todos os anos, na rotina, uma campanha anual de vacinação contra o Covid, e a vacina contemplará as cepas, as variantes que surgirem e que forem mais comuns naquele momento, que é o que acontece com a gripe. Por que se vacina todo ano contra a gripe? Porque é um vírus altamente mutável, então todo ano se prepara uma vacina nova contra as novas variações, as novas mutações do vírus da gripe, que são as mais comuns naquele ano em questão. Eu imagino que é o que deverá acontecer com o Covid. Nós temos essas vacinas, mas que são todas parecidas, contra um vírus parecido, apesar da metodologia diferente das vacinas, mas ano que vem
muito provavelmente nós teremos nova vacinação contra as variantes do Covid que vieram a surgir no meio do caminho. E doutor, essas novas cepas que foram encontradas, aqui a gente está falando da cepa, né, de Manaus, mas o senhor falou no comecinho do programa que não se sabe se as vacinas que estão hoje vigentes no Brasil são efetivas para essa nova cepa. A mutação é muito diferente? Como que é isso? Então, o Covid é um aprendizado diário para os peritos, para os pesquisadores da área da saúde. O que a gente sabe é que a mutação de Manaus, ela se deu numa região do vírus que leva a crer que as vacinas, ou parte das vacinas existentes no mercado, não serão tão eficazes contra a mutação como quanto elas são em relação ao vírus, vamos chamar de original. O que surgiu, o que se espalhou a partir se supõe, da China. Nem essa certeza nós temos mais, se o vírus de fato surgiu na China ou não. Então, na verdade, existe a suspeita de que as vacinas não sejam tão eficazes quanto essa variante de Manaus. Mas tudo são estudos, tudo são dúvidas, e a cada dia é uma novidade, é um susto que a gente toma. E a melhor vacina, então, é a máscara e lavar as mãos, doutor? E o Exatamente. Não tem melhor vacina do que isso? Não, são as medidas de proteção individual. É o que cada um pode fazer com baixo custo, a máscara sempre acomodadinha aqui, incluindo nariz e boca, sem vãos aqui nos cantos, distanciamento social e muita higiene. Isso é barato, é fácil, só que é trabalhoso. Tem que ser feito todo o tempo, por todo mundo. Cada um assumiu o seu papel de força ativa para controlar a pandemia. O lockdown está sendo feito, é muito doloroso, muito custoso, do ponto de vista econômico, emocional. Saúde mental não vai ser fácil, não é também? Não está sendo fácil. Não está sendo fácil desde o fato de pessoas que perdem emprego, perdem vínculos com as pessoas. É muito complicado. A solidão, a vida truncada, a dificuldade em sonhar. Então, é difícil você sonhar em meio a um lockdown. E o que empurra a gente para o futuro são sonhos, né? É a comida, é o dinheiro, mas são sonhos. E quem consegue sonhar em meio a um lockdown? A gente precisa, de alguma forma, preencher nossa vida de sentido, acreditar no futuro, preencher nossos corações de esperança, acreditar muito na ciência. A gente vai sair dessa, doutor. Nós vamos. Não sei quando, mas vamos, juntos. Mas a gente tem que entender que a gente vai sair juntos, a gente não vai sair sozinho. Não, esse é um papel de todos. É um papel de todos. É isso que talvez está sendo difícil digerir. Mas a gente vai conseguir construir, né? Menos individualismo e mais coletividade. É isso mesmo. Agora, ó, com quem que a gente vai falar? A gente vai falar com a doutora Fernanda Mendonça. E ela está com um quadro novo aqui no nosso programa, Não Consigo Engravidar e Agora? E ela vai falar sobre as causas da infertilidade e os exames para o diagnóstico. Fala, doutora Fernanda. Não consigo engravidar. E agora? Com a especialista em reprodução assistida, doutora Fernanda Mendonça. Olá, boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as causas da infertilidade, né? Como a gente conversou na entrevista, a infertilidade é uma doença, portanto ela precisa ser investigada para que a gente saiba a causa e também tratada, né? Então, a princípio a gente precisa ter o diagnóstico, né, de infertilidade para que a gente possa tratá-la. Como que é feito o diagnóstico? Quando a paciente, o casal está tentando, né, engravidar há mais de um ano sem nenhum tipo de proteção, se a mulher tem menos de 35 anos, e se a mulher tem mais de 35 anos, se o casal está tentando engravidar há 6 meses. Depois desse período de tentativa, você deve procurar um especialista ou mesmo o seu ginecologista que você faça a rotina.
Quando você chegar até o consultório, né, é necessário que seja feito um exame geral da sua saúde, né, com hemograma, glicemia, tipo sanguíneo, tudo isso, um exame físico também completo, uma coleta de Papa Nicolau, a rotina mesmo. Depois disso, o ginecologista irá pedir alguns exames para que a gente consiga saber as causas de infertilidade. As causas são divididas em femininos, os fatores femininos e os fatores masculinos. Os fatores femininos, eles podem ser ovulatórios, então aquela paciente que não tem o ciclo correto, que demora demais para menstruar, as pacientes daquele grupo grande da população que são as pacientes com ovário policístico, tá? As outras causas seriam causas inflamatórias pélvicas, né? Então como endometriose, uma doença inflamatória pélvica que a paciente já teve, às vezes nem ficou sabendo, né? Causas tubárias também, então quando a tuba é obstruída, né, porque o espermatozoide ele encontra com o óvulo na tuba, então ali que é feita a fertilização. Se a tuba estiver obstruída, não tem como haver esse encontro. Outras causas que a gente chama de malformações uterinas, então pacientes que têm úteros bicornos, isso pode também ocasionar infertilidade, tá? Miomas dentro da camada do útero, os miomas fora não interferem. Então a gente precisa pedir uma série de exames, né? Então faríamos um ultrassom, exames hormonais, né? Uma histerossalpingografia para avaliar se as tubas estão pérvias, né? Seriam os primeiros exames. E para o homem, o espermograma é o exame mais importante nessa investigação. Então, esses seriam os primeiros exames para a gente avaliar de uma forma geral a fertilidade. O que estaria acontecendo? Se essa paciente tem um fator ovulatório, um fator tubário, um fator uterino, ou se a causa é uma infertilidade masculina. Feito isso, né, de posse desses exames, então o médico vai avaliar qual seria o principal tratamento. Não consigo engravidar. E agora, com a especialista em reprodução assistida, doutora Fernanda Mendonça. Que coisa boa, doutora Fernanda, você aqui com a gente, sempre no Conexão Saúde. E agora a gente recebe ele, o psicólogo e comunicólogo Cássio Ropelato, no bloco Despertar. E ele vai falar de um assunto, doutor, muito importante, que é o sentido da vida. Olha que pertinente para o programa de hoje. Fala, Cássio! No momento em que se fala tanto em suicídio, que se fala em tanta depressão, uma pergunta que nós temos que nos fazer, uma reflexão que nós devemos fazer é a respeito do sentido da vida. Você já reparou que esse sentido da vida não está necessariamente em mim como pessoa só, mas também nas heranças que eu trago dos meus antepassados? O olhar sistêmico, ele exige que eu olhe para todos aqueles que me antecederam, aqueles que vieram antes de mim. E então você vai perceber que esse sentido da vida muitas vezes está comprometido lá na minha ancestralidade. Homens e mulheres que desistiram de viver ou que, por mágoa, ressentimento, ódio e vingança, tomaram um caminho que não é a conexão com a vida, não é a verdadeira comunhão com a vida. E então, quando um filho presencia isso nos pais, ele não pode tomar a vida ou ele está numa dificuldade de tomar a vida quando aqueles que o antecederam negaram a vida. E isso é o sentido da vida. Isso é o que nós estamos refletindo sobre o sentido da vida. Aquilo que me conduz, aquilo que me faz tomar a vida, aquilo que me faz acordar de manhã e sentir que vale a pena viver. E veja bem, o sentido da vida não está restrito ou subordinado àquilo que dá certo, mas naquilo que me faz um aprendizado diante da vida. Mas muitas vezes o descendente, ele olha para trás e ele percebe que aquelas pessoas que vieram antes dele desistiram. E então ele não encontra um motivo ou uma motivação para tomar a vida.
Muitas vezes, quando nós vamos trabalhar a questão da depressão, o suicídio, você vai perceber que isso é um padrão familiar. E não olhar para esse padrão familiar é desprezar algo muito importante no processo de cura. Por exemplo, eu vou contextualizar isso. Alguém lá dos nossos antepassados que cometeu um aborto e guarda esse segredo e não se sente merecedor da vida, sente que deve morrer, que deve sofrer pelo crime que cometeu. Essa mãe depois, posteriormente, passa para os filhos esse sentimento, ainda que não revelado, ainda que não consciente. O sentido da vida está ligado com a forma como nós nos interconectamos em todo esse seio da constelação familiar. Aqueles com os quais eu convivo nesse momento, mas também aqueles que me antecederam. De lá nasce, de todo esse conjunto nasce o sentido da vida. Muito bom aprender e te escutar, Cássio. Muito bom sempre. A gente vai para um breve intervalo, porque neste próximo bloco a gente tem quem? Ele, o nosso querido chefe Chico Olive, e ele fez uma receita hoje, ele está animado, ele quer animar aí a sua semana de lockdown. Ele fez aquela receita, gente, de frutos do mar, que tem de tudo, deliciosa e linda e saborosa. Fique aí que você vai aprender. De volta ao Conexão Saúde, a gente volta com tudo, porque a gente volta para o nosso bloco mais saboroso da TV Cultura. Não vou nem falar paulista, hein? Porque mais saboroso da TV Cultura eu tô metida agora, hein? Mas quando a gente fala de sabor, a gente lembra do Momento Life, que vem direto da fazenda para sua casa. E a Life Suco seleciona com muito cuidado as frutas para que a sua casa tenha o melhor da fazenda. Proporciona a você as melhores sensações com sucos refrescantes, ricos em vitaminas e antioxidantes que auxiliam na hidratação do seu organismo. Além de saudável, é maravilhoso e combina em qualquer momento. Life Sucos, direto da fazenda para sua casa. E agora a gente vai direto lá para o Espaço Livre. A gente continua aqui com o Dr. Rodolfo. Ele vai dar um recado final para vocês. Mas agora o doutor não, o chefe Chico Olive vai ensinar aquela receita deliciosa de frutos do mar. Vai, chefe Chico Olive! Cozinha saudável, apoio cultural, quem ama cozinha, Olive Gastrobar, Vitório Restaurante, Sonium Eventos. Mais um Cozinha Saudável aqui no Conexão Saúde e hoje é o dia dele. Chefe Chico Olive! É isso aí! Tem aqui... surpresa no final, já vou falar isso. No começo, é mesmo? Estamos aqui, né, meio de quarentena, né? Se cuidando dos nossos restaurantes, dos nossos clientes. Agradeço aí a todos os que nos prestigiam, né? Precisamos prestigiar, Chico. Sempre. Não é uma fase fácil. Mas a gente, aproveitando que está em casa, eu quero que vocês lembrem do Live e do Chico na casa de vocês com esse prato maravilhoso que eu vou fazer agora. Bem mediterrâneo, del mare, né? Como dicevano gli italiani. Polvo, camarões, lula, marisco, um espaguete, um talharinha tinta de sépia. E a gente vai fazer com uma páprica doce defumada, um pouquinho de uma curcuma caseira que eu ganhei de um amigo meu, que ele fez com fubá e a semente de cúrcuma. E esses tomatinhos aí, vinho branco, tudo que tem de bom no sul da Europa. Olha, Chico Olive sofisticando aqui no Cozinha Saudável, no Conexão Saúde. Como fazia um tempo que eu não vinha, eu falei, ele veio, né? Tá mostrando para o que veio nessa E aí vida, o Rafa, o Gulão do Vitória, os caras estão pegando pesado, eu tive que trabalhar um pouquinho mais, entendeu? Vamos pôr o Chico pra trabalhar, né? Porque a gente gosta de assistir o Chico, mas a gente também, ó... Gente, Chico é polvo. A coisa mais difícil aqui é o polvo. Eu nunca fiz um polvo. Esse é o polvo nacional, né? Ele é menorzinho do que o espanhol ou o português, que tem um tentáculo um pouco maior.
que se não foi congelado adequadamente, ele fica mais borrachudo, né? Mas tem várias formas de fazer o polvo. Você pode pôr direto na pressão, deu 15 minutos de pressão, você desliga, acabou, tá pronto, do jeito que tá aí. Ou você faz que nem eu. Eu pego o polvo gelado, numa frigideira muito quente, sem água, sem nada, antes do ponto de fumaça. O que é o ponto de fumaça? Ela não pode começar a esfumaciar sozinha no fogo. Aí você chegou antes desse ponto, viu que ela está aquecida, joga o polvo gelado. Ele vai fazer um barulho assim e todas as fibras dele vão se contrair por causa do calor. Na hora que ele se contraiu inteiro, bacia com gelo, água gelada, joga ele lá. Deixa ele relaxar. Olha. Aí você pega ele de novo, joga, aí você cozinha ele, testa, vê o tamanho do tentáculo, vê se não tá duro, borrachento e tudo mais. Chico Olive com suas super dicas, hein, Chico? Essa dica é boa, hein? E eu vou falar um porquê eu cheguei nisso. Porque os japoneses fazem só o choque térmico, quente gelado vai rápido, né? Eu deixo chegar um pouco mais no gelo até chegar na parte mais central do polvo. Então ele relaxa a fibra e depois contrai de novo. Aí você vai ver a necessidade dependendo do polvo que você está comprando. Se de repente é fresco, já manda ver. Não precisa nem pôr no gelo. Garoto. Então a gente E esse preparou... macarrão tinta de sépia aí? O que é tinta de sépia, Chico? Sépia em italiano significa a lula. A lula, assim como o polvo, tem uma tinta, os pepinos do mar, outros, né, frutos do mar que a gente chama, tem essa tinta preta, escura, né, que é muito comum fazerem um arroz com ela, a massa, finalizar alguns pratos com ela. Ela é vendida até em sachêzinhos hoje em dia, né? Quem diria a tecnologia? Ela não aumenta o sabor, ela é mais visual do que olfativa e gustativa, né? Mas eu acho que no prato, com toda essa mistura de sabores e cores, Gente, eu acho que ela vai muito bem. Chico, Nós temos esse bala, prato com camarões. Eu já comi lá no Live Gastrobar. Uma delícia, eu recomendo. Aí, ó, porque esse prato, gente, quando eu cheguei lá, eu sempre gostei muito de risoto. Mas quando eu cheguei, a Catarina me indicou, Pri, você vai amar esse do macarrão tinta de sépia. Você fala que a Catarina não com sabe camarão. nada. Ah, eu não falo nada disso. Olha aqui, Catarina. Um beijo pra Catarina. E aí eu cheguei lá, Pri, experimentar esse, gente. Delicioso o macarrão. Tinta de sépia também, com camarão. Lá da Olive Gastrobar. Indicação minha agora. Da Catarina veio pra mim, que eu passo Direto pra vocês. Pra você. Olha muito que coisa bom. linda esse tomatinho. É de Demais, produtores Chico. locais, tá? Demais. Você encontra aí nos varejões da cidade. Então, ó, eu vou pegar esse tomatinho e vou cortar em cruz, que a gente fala, pra deixar ele bem aparente aqui, ó. Escapou da minha mão. Tá vendo aí, Mick? Ó, garoto. Essa é aquela faca de cerâmica que ela corta Eu quase melhor quebrei uma legumes. vez, Chico. Isso, Nossa, exato. Acho que não pelo pode, amor né? de Deus, graças a Deus que ela tá aí firme. Quer fazer isso aqui pra mim? Claro, Chico, alguma coisa eu tenho que muito fazer. trabalho hoje. E vou pegar os dentinhos de alho, né? Vou dar uma amassada aqui. E vou fazer esse prato só no alho e no óleo. Né? Só a páprica que vai nos frutos do mar, que ela dá uma cor, um sabor e tal. Outra coisa, Pri. Manda. Quando você usa o polvo, a lula, cozinha o marisco um pouquinho, antes, para você dar uma pré, que a gente chama, que no caso do restaurante é importante por causa do tempo de serviço. Na sua casa não rola muito, né? Mas o que eu faço se você mesmo assim quiser deixar tudo no pré-preparo? Isso aí, garota. Pode deixar a faquinha aqui que ela quebra, né? Solta a mãozinha. Bonitinha. E aí você pode cozinhar já com alho, com cebola, uma folha de louro seca, sabe? Que já dá um tempero. Tanto é que eu não vou nem usar cebola aqui, só vou usar o alho, um ingrediente fresco e o tomate, o alho e acabou. Chico Olive no Conexão, chefe Chico Olive aqui pra gente, cozinhando frutos do mar, polvo, tem camarão,
tem lula, ó. Marisco. Marisco. Isso aí, tudo certo. E agora é descascar o alho, amassar, fazer uma pré-cozida nele aqui e marinar tudo isso daí. Então bora, vamos lá pro fogão. Que coisa boa, que receita boa. Vocês viram o passo a passo aqui, tudo que o Chico fez com os frutos do mar, com o nosso macarrão delicioso. Vamos finalizar? Vai, Chico Olive, vamos ver. Então vamos ver se vai. Eu vou ver, eu peguei esse garfão grandão Vai com fé. por um motivo. Segura a panelinha aí pra mim, Segura. levanta um pouquinho. Isso. Lembra que eu só puxei esse no alho, né? Garoto. Eu vou exagerar um pouquinho porque tem uma pessoinha que vai comer com a gente. Chico Olive, Que? quem que vai experimentar essa receita deliciosa? E eu vou chamá-la do jeito que eu prometi pra ela que eu vou chamar, Chico. Tá, vamos lá. Leila Olive, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Fica aqui do lado da tia A Pri. nossa estrela amor. Não tá é, bom, Leila? Pessoal, Leila. Ela tava aqui esperando na expectativa, porque eu tenho um orgulho Agora? da Leila. Pera aí que a tia ficou com o microfone aqui no seu cabelo. Ixi, Maria. Eu chego lá, Leila. Não liga não. Corta. Pronto, não precisa cortar. Leiloca, ó, vou terminar aqui, tá, gente linda? Ô Chico, Ó. eu tenho orgulho, sabe por quê? Você pode levantar esse pratinho aqui pra Ai, mim? meu bem, que ela é uma criança de 5 anos, Catarina. Que olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. E come de tudo, gente. Linda, fofa. Come de tudo, né, Leila? Leiloca é boa de garfo, como diria minha mãe Leila, né? Por isso que ela levou o nome de Leila, por causa de mamãe. Olha que coisa linda, gente. Parece que deu fome, filha. Ai, Leila. Olha. Que sorte a sua, viu? Aí eu vou pôr o tentáculo de polvo. Isso. Tem o por aí. Olive Gastrobar à sua disposição. Chefe Chico Olive, olha. Um tentáculo aqui. Ai, gente, que prato maravilhoso. Outro tentáculo aqui. Enzo, temos que tirar uma super foto desse prato. Posso pegar um guardanapinho ali pra mim? Você que manda, Chico Olive. Porque eu sou um carinha exigente. Na geladeira tem um brotinho de alfafa pra você ver. Você pega pra mim, amiguinha. Aí, pega ali pra mim, dona Pri. Ai, desculpa. Ó, Espera aí que a tia pega porque tá mais fácil da tia Cara. pegar. Pronto, agora você pode dar pro seu pai. isso. Agora o papai pega. Põe um enfeite bem em cima dele aqui. Que prataço dele, chefe Chico Olive! A nossa casca de limão, que Ai, é chique. fundamental para o aroma do prato. por É o limão favor. siciliano aqui do pé, Chico? É. Ó, garoto. E por fim, ó, gergelim. Como Gente, eu amo o gergelim. prato é negro, né? A massa, eu pus o gergelim branco. Uma delícia. Você, por favor. Vamos primeiro a Leila, né, Chico?
Ela vai direto no polvo, então, que ela gosta. Pode ser, filhosa? Gente, Leila Olive comendo polvo pra vocês. Agora a tia Pri. E aí? É 10? É 10 mil que tá esse prato delicioso que já deu água na boca umas 15 vezes aqui da tia Pri? É? Ah. 1 milhão. Fala. 1 Fala, tia milhão? Pri. Não, 61 e 40. 640 mil. 640 mil, gente. Tá Isso. demais. Eu vou passar vergonha, Chico, comendo assim? Não, eu exagerei, né? Pra minha boca eu fiz o prato. Aqui, minha senhora. Tá o salzinho pra você. Leiloquinha, mais um camarãozinho aqui. Bonito o prato, pessoal? Gente, estou impactada com esse prato, Chico. Impactou? Uma delícia, impactei. Impactou? Ó, ainda tem aqui, isso aqui serve fácil 4 pessoas. Agora a gente senta e come, né, Chico, nos bastidores? Uma bela taça de branco. Qual é o seu recado final, Chico? Recado final? Curta nossas páginas, acompanhe a gente nessa fase difícil. Claro. E, né, Estamos juntos. crie, reinvente, é isso aí. Todo mundo Leila, junto. chama o estúdio. Fala, agora a gente vai direto pro estúdio. Vamos Vai, direto Leiloca. pro estúdio? Não. É? Vamos direto no estúdio? Então vamos. E a gente né? volta pro estúdio com essa receita deliciosa de dar água na boca. Tchau, tchau. Cozinha saudável. Apoio cultural. Quem ama cozinha. Olive Gastrobar. Vitório Restaurante. Sonium Eventos. Que coisa boa! Teve participação especial da mini chefe Leila Olive. Como assim eu não falei antes que ela estaria no nosso programa hoje? Leila, que coisa boa, você experimentou, ficou bom, hein? Seu pai arrasou, hein? Essa família não é fraca, não. Queridíssimo chefe Chico Olive, ficou, ó, no capricho, como sempre, parabéns. E sempre muito obrigada por estar aqui com a gente, toda a sua família, junto aqui com a família Conexão Saúde. É muito bom tê-los conosco. E a gente volta aqui para o nosso entrevistado, o Dr. Rodolfo, doutor médico sanitarista. Vai dar um recado final, doutor. Que recado é esse? A gente tem até um pouquinho de medo, o nosso coração fica apertado, porque tá difícil, doutor, mas a gente quer sair dessa o quanto antes. O que a gente tem que fazer? Olha, na verdade, precisamos ter claro que o lockdown é um remédio amargo, porém necessário, fundamental, indispensável nesse momento. E quanto mais as pessoas aderirem às medidas de lockdown, se deslocarem o mínimo possível da sua casa, e quando fizerem, sempre usando as medidas já tão conhecidas de uso de máscara, manter distanciamento social, boa higiene pessoal, mais rápido nós vamos nos ver livres desse remédio amargo, porém necessário. E reforçando que vacinação ela é boa, muito bem-vinda. À medida que for chegando o momento de cada um receber a vacina, vamos tomá-la, vamos recebê-la, porém vacinação não nos vai retirar o dever, a obrigação de continuar com as medidas de proteção social. Elas sim é que são a vacina definitiva contra o Covid. E uma hora tudo isso vai passar. É isso mesmo, a gente tem que ter muita paciência, muita fé em Deus, que juntos conseguiremos. Certo, doutor? Exatamente, muita resiliência, fé e amor no coração. É isso mesmo, a gente agradece de todo o nosso coração por ter vindo, por ter disponibilizado do seu tempo e do seu conhecimento para nos ajudar hoje aqui no Conexão Saúde, doutor. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E a gente fica por aqui, a gente agradece você por estar conosco todas as quartas-feiras, às 7h40 da noite. Temos também representação às sextas-feiras. Estamos juntos, Conexão Saúde juntos nesse momento, né? Difícil aqui da nossa região, mas nós estaremos sempre levando informação útil e de qualidade a todos vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser.
Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Suco Life, laranja da fazenda. Hiper Saúde, certificado de contribuição Ribeirão e região.